Bom dia, galerinha! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Quase que essa live não sai hoje, quase, mas deu certo. Bom, vamos falar hoje. Vou mostrar um caso clínico para vocês que é muito comum aqui no consultório. E as pessoas perguntam também na internet. E tem muita gente que não sabe também, né? O que acontece? Foi o caso que eu postei agora no feed, né? O antes e o depois. O que acontece? A pessoa, ela chega no consultório querendo fazer um clareamento, né? É a principal queixa dela. Às vezes nem sabe se tem outras coisas. Inclusive, tem uma galera também que chega para poder marcar consulta e tudo mais e fala assim, não, eu só quero fazer clareamento. Mas para fazer um clareamento, a gente precisa ver se está tudo certo dentro da boca. Se não tem cárie para tratar, se não tem uma gengiva para tratar, né? Porque a gente só pode fazer o clareamento depois de fazer o tratamento. E aí, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Bom, tem tratamento para fazer? Tem. Mas tem que fazer sempre antes do clareamento ou dá para fazer depois? Aí depende. Por exemplo, se o paciente, né, tiver com cárie ou com alguma doença da gengiva, aí sim precisa tratar antes, que não tem como fazer clareamento em cima de um dente com cárie ou em cima de um dente com uma gengiva inflamada. Agora, como é o caso desse paciente, né, que eu postei, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que é esse caso aqui, o que acontece? Ele veio pra consulta, inclusive eu acho que eu já fiz até a live dele já, mostrando o caso do clareamento, mas é porque hoje aqui não é do clareamento específico. Ele veio pra consulta para poder fazer o clareamento. O que ele queria fazer era o clareamento, o interesse dele era o clareamento. Beleza. Fizemos a consulta. Não me lembro se ele tinha cárie para tratar, eu acho que não. Ele tinha um siso incluso, que aí eu precisei encaminhar, né, que aí eu não faço. E ele te removeu esse siso lá, mas se eu não me engano, eu acho que não tinha cárie nenhuma para tratar, não. Beleza, fizemos a consulta, examinei tudo, fizemos a prevenção também, que a gente já faz já na primeira consulta, porque fica muito mais fácil para eu poder examinar, para eu poder dar logo o que o paciente precisa fazer, né? E aí, beleza, tava tudo pronto para fazer o clareamento. Porém, esses dois dentes da frente dele aqui tinha resina, porque ele já quebrou esse dente quando era mais novo, e aí tinha resina. Aí que vem o caso. Então, Indiara, você falou comigo que eu precisava fazer todo o tratamento primeiro para depois fazer o clareamento. Sim, mas depende. Nesse caso dele, como não tinha lesão de cárie, como não tinha uma gengiva inflamada, né? Era só uma resina que tinha ali de um tratamento antigo que ele fez. E essa resina, apesar do formato não estar muito bom, essa resina, ela tava boa. Então, a gente faz essa troca de resina depois do clareamento. Por quê? Vamos imaginar que o paciente vira e fala assim, não, mas eu quero fazer hoje, né? Eu quero fazer antes do clareamento. Beleza. Você trocaria essa resina dos dois dentes da frente para poder melhorar o formato e faria o clareamento. Porém, depois do clareamento, você ia precisar refazer essas resinas. Por quê? Quando a gente faz o clareamento, o dente vai clarear. A resina, ela não clareia, né? Então, na hora que a gente faz o clareamento antes de fazer a resina, aliás, quando a gente faz a resina antes do clareamento, como a resina não clareia, o dente ele vai ficando mais branco e a resina dá a impressão de que ela tá mais amarela. Mas não é que ela tá mais amarela, é que quando eu fiz essa resina lá atrás, eu fiz de acordo com a cor que o dente tava. Então, o dente ele vai clarear e a resina ela vai ficar amarela porque tá destoando agora da cor do dente, né? Então, por isso que a gente prefere fazer depois do clareamento, que é o caso dele. Então, assim, resumindo, eu tenho uma resina para trocar, né? A restauração tá boa e tudo mais, mas eu tenho essa resina para trocar nos dentes em que vai o clareamento, porque os dentes lá do fundo a gente não faz clareamento, né? Então, eu tenho uma resina para trocar. Via de regra, a gente troca a resina depois do clareamento, porque a gente faz o clareamento até chegar ao branco máximo desse paciente, até onde não clareia mais, que é diferente para cada paciente. E aí, depois que eu cheguei no tom máximo de branco desse paciente, né, daquele paciente ali, eu vou trocar a restauração, vou trocar essa resina para a cor que o dente ficou, que foi o caso desse paciente, né? Então, a gente fez a restauração, a gente fez primeiro o clareamento. Então, observa que esses dentes aqui, ó, essa foto dele foi antes do clareamento, se eu não me engano.
os dentes caninos dele, que é os da pontinha aqui, ó, estavam bem amarelados, né? Tinham diferenças de tonalidades ali. E se você reparar na foto de baixo, ela já tá com os dentes todos do mesmo tom, né? Com um tom harmônico, a gente fez o clareamento. Depois do clareamento, a gente foi e trocou a resina. Eu acho... Deixa eu ver se eu acho a foto pra vocês aqui. Eu acho que eu não tenho... Eu acho que eu não vou achar fácil essa foto. Peraí. Essa foto aqui, ó, aqui dá pra ver. Essa foto aqui foi depois do clareamento, só que antes de trocar as resinas. Perceba que as bordinhas dela estão mais amareladas, né? Por quê? O dente clareou, mas a resina, ela não clareou. E aí a gente foi e fez depois do clareamento. Acontece que quando a gente faz o clareamento, a gente não pode já finalizar o clareamento e fazer a restauração. Por quê? Então, no caso desse paciente aqui, o que a gente fez? A gente fez todo o clareamento, se eu não me engano, demorou uns 2 meses para poder fazer todo o tratamento, né? Ou 1 mês e meio, uma coisa assim. E aí ele precisava trocar a resina. Então, a gente poderia fazer na última sessão? Não. Para poder trocar essa resina, a gente precisa esperar pelo menos 20 dias para poder trocar. Por quê? Quando a gente faz um clareamento, a gente tem uma liberação de oxigênio, tá? Isso, quando o paciente ele vai embora ainda, essa liberação de oxigênio lá ainda acontece, que é o que faz ter o efeito clareador, né? Só que isso, ele tem, mesmo que eu tirei o gel, mesmo que o paciente parou o clareamento, isso ainda, essa liberação de oxigênio, ela ainda continua. E essa liberação de oxigênio atrapalha na presa da resina, né? No caso da resina endurecer. Então, o que a gente faz? A gente finaliza o clareamento e espera pelo menos 20 dias para poder parar essa liberação de oxigênio que fica ali ainda sendo liberado. Parou tudo, aí a gente vai e faz a restauração. Porque senão, se a gente faz antes, ela vai e quebra, porque ela não consegue aderir, né, ao dente por conta dessa liberação de oxigênio. Então, a gente precisa esperar passar todo esse efeito, pelo menos 20 dias. Se for 30 dias, melhor ainda, mas pelo menos 20 dias. Antes disso, a resina ela não vai grudar no dente e aí a restauração vai cair, né? Então, esse aqui foi o resultado depois do clareamento e depois da troca de restauração ali dos 2 dentes da frente, igualando o tom, né, da resina com a cor que o dente ficou. E aí a gente aproveitou também para poder melhorar o formato que já estava quebrado. O que vocês acharam? Eu achei o resultado muito legal. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, porque eu não sou assim expert na dentística, na questão de fazer restaurações, mas ainda assim eu achei que ficou um resultado muito bacana e principalmente o paciente gostou demais, né? Então é isso, galerinha. Quase que não foi uma live hoje, mas deu certo aqui pra gente poder contar esse caso, tá? Espero vocês semana que vem, se Deus quiser. Beijo, tchau!